Imagina que, de um dia para o outro, o céu deixasse de ser azul, o ar ficasse impossível de respirar e o calor do sol queimasse tudo na superfície. Você já parou para pensar o que realmente protege a gente disso tudo? A resposta para essa pergunta é a atmosfera terrestre, que é uma camada de gases que envolve a Terra e é essencial para a manutenção da vida no planeta. Ela atua como escudo protetor, filtrando parte da radiação solar, regulando a temperatura e permitindo a existência do ciclo d'água. Sem essa atmosfera, a Terra seria um ambiente inóspito, semelhante à Lua, com temperaturas extremas e ausência de oxigênio. A composição dessa atmosfera é formada principalmente por nitrogênio, cerca de 78%, oxigênio, em torno de 21%, e pequenas quantidades de outros gases, como argônio e dióxido de carbono. Além disso, há vapor d'água, poeira e micro-organismos suspensos no ar, que também desempenham papéis importantes nos fenômenos atmosféricos. A atmosfera é dividida em 5 camadas principais: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre e a mais importante para nós, pois é nela que vivemos e onde ocorrem praticamente todos os fenômenos meteorológicos. A troposfera se estende desde o nível do mar até cerca de 12 quilômetros de altitude, embora essa altura varie conforme a região, sendo maior no Equador e menor nos polos. É nessa camada que estão presentes as nuvens, as chuvas, os ventos e as mudanças de temperatura. É também na troposfera que se concentra a maior parte do vapor da água da atmosfera da Terra. A quantidade deste vapor resulta dos processos de evaporação dos oceanos, rios e lagos e da transpiração das plantas e da superfície terrestre. Esse vapor é essencial para a formação das nuvens e das chuvas. A troposfera é a camada mais densa da atmosfera terrestre, e essa densidade diminui proporcionalmente com a altitude. Quanto mais alto o ponto, menor é a quantidade de gases, o que explica porque o ar se torna rarefeito em grandes altitudes e a respiração se torna mais difícil. Uma característica fundamental da troposfera é o gradiente térmico vertical. Quando mais se sobe, mais a temperatura diminui, em média de 6,5 graus Celsius a cada 1000 metros de altitude. Isso ocorre porque a principal fonte de calor da atmosfera não é o Sol diretamente, mas sim o calor irradiado pela superfície da Terra. Ou seja, o Sol absorve a energia solar e reemite em forma de calor, o que aquece o ar mais próximo à superfície. Por isso, a temperatura da troposfera diminui com o aumento da altitude. Na camada mais densa da troposfera, há intensa variação de temperatura, dependendo da distância em relação ao solo. Essa variação é responsável pelos diferentes tipos de clima e pelos fenômenos meteorológicos que observamos. Outro aspecto importante é a pressão atmosférica, que também diminui com a altitude. Por isso, além de o ar ficar mais rarefeito, a pressão sobre os organismos é menor em locais mais altos. A troposfera é separada da camada seguinte, a estratosfera, por uma zona chamada tropopausa, que atua como uma barreira que impede a mistura de gases entre as duas camadas. Diferente do que ocorre na troposfera, a tropopausa é marcada por quase nenhuma variação climática, apresentando estabilidade térmica. Essa característica é essencial para manter o equilíbrio entre as camadas e para contribuir para a formação dos padrões climáticos da Terra. A seguir, vamos falar da estratosfera, ou a camada protetora. A estratosfera começa em torno dos 12 km e se estende até aproximadamente 50 km de altitude. Diferente da troposfera, nela a temperatura aumenta com a altitude, podendo chegar a cerca de 0 graus Celsius no topo. Isso ocorre porque é nessa camada que encontramos a famosa camada de ozônio, O3, responsável por absorver a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Essa absorção não apenas aquece a estratosfera, mas também protege os seres vivos dos raios ultravioletas, que podem causar câncer de pele, mutações genéticas e danos às plantas e aos ecossistemas. Quimicamente,
o ozônio é formado e destruído constantemente num ciclo natural. Porém, gases poluentes, como os CFCs, clorofluorcarbonetos, usados antigamente em sprays e refrigerantes, quebram esse equilíbrio, destruindo moléculas de O3 e provocando o chamado buraco na camada de ozônio. A boa notícia é que, graças a acordos internacionais como o Protocolo de Montreal, a emissão desses gases diminuiu e a camada de ozônio está se recuperando gradualmente. Esse é um excelente exemplo de como os conhecimentos químicos e ambientais podem trazer soluções reais para problemas globais. Algumas curiosidades da estratosfera. É nessa camada que voam muitos aviões comerciais e balões meteorológicos, porque o ar lá é estável e há menos turbulência. O ar também é rarefeito, com pouca umidade, o que faz com que quase não exista nuvens comuns, mas às vezes surgem as nuvens nacaradas, de aparência colorida e brilhante. Mesosfera, onde as estrelas cadentes se apagam. Logo acima da estratosfera está a mesosfera, que vai de cerca de 50 km a 85 km de altitude. É uma das camadas menos conhecidas, mas também é uma das mais fascinantes. Nela, a temperatura diminui novamente com a altitude, podendo chegar a menos 90 graus Celsius, tornando-se a camada mais fria da atmosfera. O ar é extremamente rarefeito e a pressão é tão baixa que a respiração humana seria impossível. Apesar disso, a mesosfera tem um papel essencial, pois é o escudo natural contra meteoros. Quando pequenos fragmentos de rochas espaciais entram na atmosfera, eles se queimam por causa do atrito com o ar nessa camada, criando o espetáculo das estrelas cadentes que observamos à noite. Algumas curiosidades sobre a mesosfera são que é o único lugar onde se formam as nuvens noctilucentes, nuvens de cristais de gelo que brilham no crepúsculo, a altitudes superiores a 80 km. É uma região difícil de estudar, pois aviões não conseguem voar tão alto e satélites orbitam acima dela. Por isso é chamada a fronteira esquecida da atmosfera. A termosfera é uma das camadas mais altas da atmosfera terrestre, situado logo acima da mesosfera. Ela se estende aproximadamente de 85 até 800 km de altitude, podendo variar conforme a atividade solar. É uma camada extremamente importante, pois nela ocorrem fenômenos ligados à energia e ao calor provenientes do Sol. O nome termosfera vem justamente do termo termo, que significa calor. E nessa camada, a temperatura aumenta conforme a altitude também aumenta. Isso acontece porque existem gases que absorvem radiação solar de alta energia, como os raios ultravioleta e os raios X, e depois retransmitem essa energia em forma de calor. E por causa disso, as temperaturas podem chegar a 1200 graus ou até mais durante o período de intensa atividade solar. Mas, curiosamente, se uma pessoa pudesse estar na atmosfera, ela não sentiria esse calor. Isso ocorre porque o ar é extremamente rarefeito e há pouquíssimas moléculas de gás. Então, mesmo com temperaturas altíssimas, não há transferência suficiente de calor para o corpo humano. É como se fosse um calor que existe, mas não é sentido. A termosfera tem um papel essencial na comunicação e na proteção da Terra. Nela está presente a ionosfera, uma região cheia de partículas eletricamente carregadas. E essa parte da termosfera é fundamental para refletir ondas de raio usadas em transmissões de longa distância, como comunicações marítimas, aviação e até sinais de rádio amador. E sem ela, grande parte dessas transmissões se perderia no espaço. Além disso, é dentro da atmosfera que acontecem as auroras polares, também conhecidas como aurora boreal ou aurora austral. Elas surgem quando partículas do vento solar colidem com os gases da atmosfera, liberando luzes coloridas que enfeitam o céu nas regiões próximas aos polos. Esse é um dos fenômenos mais bonitos e característicos dessa camada. E por fim, vale lembrar que a Estação Espacial Internacional orbita justamente dentro da atmosfera, a cerca de 400 km de altitude. Ou seja, é nessa camada que astronautas vivem e trabalham quando estão em missões espaciais. E bem, em resumo, a termosfera é uma camada fascinante, quente, mas quase sem ar,
invisível, mas essencial para a comunicação e para a proteção do planeta. Ela mostra como a atmosfera da Terra é complexa e cheia de fenômenos incríveis que tornam a vida possível. A exosfera é a camada da atmosfera mais distante da superfície terrestre e, consequentemente, a mais externa, tendo início em altitudes que variam entre 500 e 1.000 km, dependendo principalmente da atividade solar e do magnetismo do planeta. Essa camada fica situada imediatamente acima da termopausa, que consiste na faixa de transição entre a termosfera e a exosfera. Muito embora seja relativamente fácil a identificação do limite inferior da exosfera, é difícil determinar onde essa camada encontra seu fim. Estima-se que a exosfera tem espessura de 10.000 km, o que faz dela a camada mais espessa da atmosfera terrestre. No entanto, um aspecto que vale ressaltar da exosfera é sua baixíssima densidade, que pode ser considerada nula. O ar presente na exosfera é muito rarefeito, tanto que é raro que aconteça o choque entre as moléculas nele presentes. Tais moléculas, entretanto, se movem rapidamente e muitas delas acabam escapando para o espaço e não retornam para o planeta Terra. Então, por ser tão rarefeita, os gases dessa camada acabam escapando do invólucro do planeta Terra, fazendo com que a exosfera se dissipe gradualmente, até se confundir com o espaço sideral. Esse é o motivo pelo qual é difícil definir o seu limite superior. A massa da exosfera, aliás, representa apenas 0,002% de toda a atmosfera terrestre. Sendo a camada mais próxima do Sol, há um aumento significativo de temperatura na exosfera. Em seu interior, são registrados valores entre 0 e 1.700 graus, embora possam existir regiões de temperatura muito baixas, devido ao aspecto rarefeito dessa camada de ar. A exosfera é composta por dois gases principais, o hélio e o hidrogênio. Ambos estão presentes em toda a exosfera. Na sua base, são encontrados gases mais pesados, comparativamente, como o nitrogênio e o oxigênio. A importância dessa exosfera se deve na ajuda na filtração da radiação proveniente do Sol, em especial os raios ultravioletas, que poderiam ser prejudiciais para as camadas inferiores da atmosfera. Ela serve, portanto, como um primeiro invólucro protetor do nosso planeta. Tal atividade é percebida através de uma fina camada luminosa, que envolve o planeta na região da exosfera, chamada de geocorona. Para além disso, é na exosfera que orbitam os principais satélites artificiais em atividade na Terra, entre os quais estão excluídos os satélites meteorológicos de comunicação e de localização, ou simplesmente GPS.